Estamos gravando, estamos gravando. Boa noite todo mundo aí. Boa noite, Israel. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Seguinte, então, fazendo uma introdução rápida, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu trabalho com o Cris já tem um tempinho. E a ideia dessa maratona de aulas gratuitas, é eu entrar introduzindo um pouco dos conteúdos e o Cris entrar no domingo mais com dúvidas, perguntas e respostas de quem assistiu os conteúdos durante essa semana e quer tirar dúvidas mais avançadas com ele, tá bom? A ideia dessas aulas serem aulas curtas de 30 minutos, eu vou tentar acelerar, e eu vou passar um pouquinho do que o Cris ensina para a gente nos cursos dele, nos cursos online, nos cursos presenciais, e um pouquinho de como que a gente pode aplicar no box. Eu trabalho com o CrossFit já tem um tempinho, eu trabalho com Cross desde 2010, então tenho meu box aqui em Belo Horizonte e a gente utiliza muito da metodologia do Cris quando monta as aulas, quando tem os nossos projetos paralelos, então eu vou entrar um pouquinho com como que eu aplico, como que eu vejo algumas pessoas no Brasil aplicando, porque eu acho que é muito legal a gente ver a teoria, né, o que a galera faz no alto nível, mas eu acho que para a gente que está na área, que mexe com a aula no dia a dia, mais importante ainda é como que eu vou usar isso no meu box, como que eu vou usar isso nos meus alunos de personal, como que eu vou aplicar isso para conseguir, às vezes, aumentar meu ticket médio, conseguir virar referência na minha região. Tá bom? Então, não vou olhar aqui para o chat, vou olhar para ele no final, vou tentar desembolar o conteúdo aqui, porque eu sei que está todo mundo cansado aí, deve ter dado umas 15 aulas no dia. Então, vamos embora. Seguinte, primeira aula hoje, galera, a gente vai fazer uma coletânea de todas as provas que tiveram no Games desse ano. Eu vou pegar um pouquinho do que o Cris me passou, do que eu já peguei com ele, da análise que ele fez dessas provas, e a gente vai falar por que a capacidade aeróbica foi importante no Games esse ano. E a gente vai falar também um pouquinho como que vocês podem aplicar o que a gente utiliza na metodologia do Cris no dia a dia de vocês. Beleza? Então, dando sequência, para quem não me conhece, vou tentar me introduzir rapidão aí. Meu nome é Gabriel, eu trabalho com o Cris aí desde 2019, traduzindo alguns cursos dele. Recentemente, a gente fez um curso online que foi muito bacana, teve aí 20 pessoas do Brasil inteiro, algumas até de Portugal. E por conta dessa questão da pandemia, né, eu estava conversando com o Cris, ele me falou que não ia conseguir vir no Brasil tão cedo, e aí a gente não ia conseguir fazer os seminários presenciais, e aí a gente trouxe essa alternativa online aí para poder atender as pessoas que estavam querendo fazer. Eu trabalho hoje com a metodologia do Aeróbic Capacity, mas também tenho meu box aqui em Belo Horizonte, então estava dando aula até daqui a pouco. Então, assim, entendo muito da realidade da maioria que está nessa correria aí de ter que dar aula, ter que dar aula de personal, ter que correr atrás e estudar, às vezes, nesse meio tempo também fica complicado. Então, eu vou tentar ser breve e ser rápido. Já comi 6 minutos, então vou acelerar. Vamos lá, galerinha. Então, já começando do começo, a primeira prova que a gente teve nos Games esse ano foi uma prova bem parecida com uma prova que eles fizeram em 2007, só que eles aumentaram um pouco a dificuldade e aumentaram as cargas. A primeira prova dos Games foi um for time, eles começaram com 1.500 metros de remo. Depois que os atletas terminaram os 1.500 metros de remo, eles iam para 5 rounds de 10 bar muscle ups e 7 shoulder to overheads, uma carga de 106, 100 e poucos quilos para os homens e em torno de 60 e poucos quilos para as mulheres. E o que a gente vai falar hoje? A análise que o Cris trouxe para a gente foi a estratégia nesses primeiros 1.500 metros. Por quê? Quando os atletas viram essa prova, eles já têm noção de quanto tempo eles demorariam para terminar cada parte. Então eles falaram, o remo vai ser uma parte que eu vou demorar em torno aí de 5 minutos numa prova de 13, 14 minutos. Então é uma parte considerável da duração da prova. Então eles tiveram que prestar muita atenção em como que eles iriam fazer essa parte, porque ela ia ser muito importante no resultado final. E é muito legal a gente pegar, um odd com shoulder to overhead com 100 e tantos quilos, com bar muscle up, 50 repetições, o remo ali, os atletas terminaram mais ou menos no mesmo tempo. Acho que não fez muita diferença, talvez não tenha feito muita diferença, porque eles terminaram muito próximos.
E aí é a hora que a gente vai ver um pouquinho como que o pace do remo de cada atleta pode ter influenciado muito o resultado final. E para fazer essa análise, eu vou pegar um pouco dos dados que o Cris me passou, e a análise que a gente fez foi a seguinte: foi muito interessante eles terem colocado 1.500 metros na primeira prova, porque os atletas, há um pouco tempo atrás, na etapa online dos games, eles tiveram que fazer uma prova de 1.000 metros máxima. Então, todo mundo teve que fazer 1.000 metros nessa primeira parte. Com esses resultados, a gente consegue prever, estimar quanto que seria um pace para esses atletas que classificaram, de 500, de 1.500 e de 2.000 metros. Por exemplo, as mulheres que terminaram os 1.000 metros fizeram mais ou menos aí entre 3,30, a Carrie Pierce chegou até mais ou menos 3,20, né? 3,30, a Carrie Pierce foi uma das piores aí que classificou. Então eles ficaram nessa faixa de 3,20, 3,30. Se a gente utilizar essas informações, a gente consegue estimar o resultado que esses atletas conseguiriam fazer numa prova de 2.000 metros. Para quem já fez uma prova de 2.000 metros aí sabe o tanto que é sofrido. Mas essa prova de 2.000 metros a gente consegue ter uma noção muito boa do pace que a gente vai fazer para 1.500. Então, com essa estimativa, a gente sabe que as atletas que fizeram entre 3,20 e 3,30, elas conseguiriam fazer 2.000 metros em mais ou menos 7,12 e 7,15. Por que isso é importante? Quando a gente vai analisar a parte feminina da prova, a gente vê que a Hailey Adams foi uma das primeiras que saiu do remo, saiu com 5,42, e mais importante do que ela ter sido a primeira a sair do remo, a gente tem que analisar quanto que foi aquela intensidade para ela, quanto que foi aquela intensidade relativa ao PR de 2 km no remo dela. Então a Hailey é uma atleta do Chris, então ele conhece ela de perto, ela foi em 4º lugar nos games esse ano, e ele sabe que ela já conseguiria fazer um teste de 2.000 metros em 7,15. E ela conseguiria facilmente fazer esses 1.500 metros em 5,15. Então, assim, se a gente olhar essa diferença 5,15 para 5,42, a gente vê que ela descansou aí bastante, ela fez um ritmo bem mais tranquilo do que seria o máximo dela. Por quê? O remo era só o início do WOD, ainda tinha muita coisa por vir. Essa intensidade que ela fez os 1.500 metros da primeira prova dos games, era uma intensidade que ela conseguiria segurar para uma distância de até 5 km no remo. Então imagina você lá, fazendo uma prova de 1.500 metros no remo do games, fazendo bar muscle up, 50 repetições, shoulder to overhead muito pesado. Qual intensidade você iria escolher? E a Hailey foi muito inteligente nessa hora, porque ela escolheu uma intensidade muito baixa, para que o remo não fosse influenciar as outras partes. Se a gente for fazer uma comparação com outra atleta, a Carrie Pierce, que é uma das que tem é a melhor no ginástico, assim, que classificou esse ano, né? A gente pode afirmar isso pelos resultados dela nas provas. Ela é uma atleta que tem um ginástico muito bom, ela foi atleta de ginástica olímpica antes, então assim, ela já tinha essa base, e ela foi a atleta que teve o pior resultado nos 1.000 metros que eles fizeram na fase online antes. Então o que que significa? Significa que das 5 que classificaram, a Carrie Pierce é a que tinha a menor condição de manter um pace alto no remo. Por quê? Eles já tinham feito um teste de 1.000 metros antes, e ela já tinha visto que ela não conseguia segurar muito próximo das outras atletas. Mas o que aconteceu? Mesmo sabendo disso, a Carrie Pierce foi lá e ela saiu só 1 segundo depois da Tia Claire, 10 segundos depois da Hailey. E no final, se vocês assistirem a prova, vocês conseguem ver que isso custou para ela. Ela terminou em 4º, se eu não me engano. E o que acontece? Era uma prova que era muito boa para ela. Ela tem uma força de ombro muito grande. Ela teve um dos melhores PRs lá no shoulder press. Ela tem um ginástico muito bom, mas porque ela tentou acompanhar as outras atletas no remo, isso influenciou o resultado dela lá para frente. Então, isso, galera, o que a gente consegue aprender com esse exemplo? Eu acho que quem dá aula aí já deve ter visto isso inúmeras vezes. O aluno que tenta acompanhar o outro, queima a largada e não consegue ter o melhor resultado que ele poderia ter. Por isso que é importante a gente saber os nossos números. Eu acho que é muito comum no cross todo mundo saber os seus PRs. Quanto você pega de snatch? Quanto você pega de clean jerk?
Mas poucas pessoas perguntam, cara, quanto você faz de 1.000 metros de remo? Quanto você faz de 5 quilômetros no remo? Então, assim, os atletas do CRIS têm muito bem esses dados, essas informações. Eles sabem exatamente os PRs dele nos levantamentos de peso, mas também sabem de uma forma muito precisa os tempos dele no remo de 1.000 metros, 1.500, 5.000, 400, 500. E isso fica muito mais fácil para eles saberem a intensidade relativa que eles vão usar. Então, o que aconteceu na prova? Se eu estou falando muito rápido aí, talvez não ficou muito claro. Para quem não pegou, Hayley Adams é uma atleta do CRIS que mandava muito bem no remo, chegou e mandou um pace tranquilo, mandou um pace que ela conseguiria ficar 5 km lá. Carrie Pierce já mandou um pace bem mais forte para tentar acompanhar o pessoal, no final o rendimento dela caiu. Então, isso é muito comum, a gente ver isso no dia a dia. E para quem treina aí atletas, para quem está levando seus alunos para a competição, essa questão de você saber os seus PRs, saber as suas marcas nos exercícios aeróbicos é muito importante. Hoje a gente já está num nível no cross que para você ter um bom desempenho não adianta você não saber essas coisas, você tem que saber. E para a galera do boxe, o que isso faz diferença? Então, eu acho que assim, é um conceito básico, mas que mesmo assim a gente tem que ensinar os alunos sempre. Você não pode queimar a largada, cara. Você tem que ir tranquilo, você tem que entender o que é uma intensidade moderada. Eu estava dando umas aulas de remo outro dia lá, uma aluna que não tinha muito costume de usar a máquina de remo, ela falou, mas a gente colocou um pace moderado. Ela falou, mas o que é moderado? Eu não sei qual velocidade que é moderado. Então, para a maioria das pessoas comuns que treinam para a gente, eles nem têm essa consciência do que é uma intensidade leve, do que é uma intensidade moderada, e cabe a gente, como professor, ensinar isso para eles. Isso também faz parte. Então, essas aqui foram as duas sacadas que eu consegui pegar do que o Cris passou para a gente sobre essa primeira prova. No masculino, a análise que a gente fez foi que eles foram mais conservadores, eles conseguiram segurar um pace de 15 segundos mais lento que o seu pace estimado para 2 km. Então, para quem domina e quem sabe seu pace de 2 km no remo, sabe que 15 segundos mais lento, por exemplo, se eu faço 2 km no remo num pace de 1,50 para cada 500 metros, se eu jogar isso para 2,5, putz, é muito tranquilo para mim, é uma intensidade muito moderada. Então, a gente viu que, por conta dos homens terem sido os primeiros antes das mulheres, e pelo fato do shoulder to overhead ser um pouquinho mais pesado para eles, a gente viu que eles foram bem mais conservadores. Todos os homens foram bem mais tranquilos no remo, e eles não tiveram esse problema de sentir o remo depois, na segunda parte do WOD. Beleza? Isso foi o que o Cris e eu, a gente conseguiu tirar dessa primeira prova para passar para vocês. Vou beber um gole de água aqui. Então, galera, realmente, vamos lá. Eu vou atrasar um pouquinho. Eu estou na segunda prova ainda e eu preparei um material aqui que com certeza não vai ficar mais do que 30 minutos. Quem quiser sair, a gente vai deixar a gravação da aula. Então, eu vou continuar aqui. Quando estiver próximo do horário, eu aviso. Mas eu vou tentar acelerar aqui. Se eu estiver falando demais, falando embolado, aí qualquer coisa vocês me cutucam aí que eu dou um jeito. Mas vamos lá. Segunda prova que eles tiveram no Games esse ano. Eles tiveram que fazer um sprint subindo um morro com um saquinho nas costas de 50 libras, daí mais ou menos uns 25 quilos. Então, uma prova bem mais curta, uma prova de 8 minutos. O que a gente consegue aprender com essa prova? Para quem já treinou corrida, principalmente, não sei se tem alguém de Belo Horizonte, mas sabe como que é correr em morro, a gente sabe que quando você vai correr subindo uma ladeira, você tem que entender da sua frequência de passada. Você não pode manter a mesma frequência de passada no plano do que quando você vai subir. Isso é uma coisa extremamente importante para essa prova. Eles tiveram que subir uma ladeira muito, muito forte. Então, se o atleta ali não conhecia sobre frequência de passada, ele já estava um pouco para trás. Pelo tempo de estímulo que a gente viu que os atletas terminaram, a gente conseguiu fazer uma equivalência aí para essa prova com a prova de 800 metros no atletismo. E como que a gente trabalha com a prova de 800 metros? É uma prova que é curta, você não pode segurar,
mas é uma prova que se você acelerar demais na primeira parte, você vai queimar e você não vai conseguir segurar o ritmo até o final. Então, é uma prova que o pace ele é importante, muito importante, e ele é muito preciso. Se você deixa um pouco ali, não dá o gás suficiente no início, você não consegue recuperar. E se você, do mesmo jeito, exceder um pouco, você vai queimar largada. Então, é uma prova muito complicada de montar o seu pace, de montar a sua estratégia, porque é muito difícil. Um errinho ali pode te custar caro. Não sei quem assistiu essa prova, né? Mas é uma prova péssima. Você subir um morro correndo com um saco de 25 quilos nas costas. E a fadiga, o lactato que essa prova gerou nos atletas é uma coisa assim de outro mundo. Como é uma competição, eles estão ali, tá valendo muita coisa, eles chegaram a intensidades muito altas ali. Então, vocês imaginam tanto que deve ter doído depois que eles terminaram, atravessaram a largada, a chegada lá, soltaram o saco no chão. Imagino tanto que o quadríceps desse cara, que o posterior desses caras estava doendo. E aí entra outra parte importante da capacidade aeróbica que a gente tem que levar em consideração. Como que a gente vai recuperar de uma prova para outra? Como que o Chris iria sugerir para os atletas dele eles se recuperarem de uma prova para outra? Então ele falou, cara, quando o atleta chega lá em cima, ele só quer deitar no chão e olhar para cima, botar a mão na cabeça e não fazer mais nada. E tá tudo bem, você tem que deixar ele fazer isso. Mas você tem que deixar ele fazer isso aí mais ou menos uns 90 segundos. Você deixa essa pausa total aí mais ou menos uns 90 segundos. E de 10 a 15 minutos, você tem que subir a frequência dele de novo. Então, com 90 segundos, a frequência, quando ele chegou, a frequência dele estava no tal. Quando ele descansou lá 1 minuto e meio, a frequência dele já começa a descer. Mas você não pode descer demais. Por quê? A ideia do que a gente fala de recuperação ativa, né, é você utilizar o sistema aeróbico, contrair suas fibras musculares do tipo 1, porque essas fibras musculares vão utilizar o lactato que está ali e vão remover aquele lactato para você não sentir tanta dor. Isso, para uma prova igual essa, é extremamente importante. Por quê? Essa era apenas a segunda prova dos games. Eles ainda iam fazer mais 10 provas. Então, se o cara ali não parasse depois de 1 minuto e meio, ficasse em pé, começasse a andar, começasse a fazer essa recuperação ativa, isso podia influenciar a performance dele nas provas para frente. Beleza? Dando uma resumida, o que a gente consegue aprender? Nessa prova, era importante o atleta que entendia ou não de técnica de corrida, se ele entendia o que era a frequência de passada, se ele entendia de pace e se ele entendia como fazer uma boa recuperação após uma prova máxima dessa, que ia deixar o nível de lactato lá em cima e ia dar uma dor muscular muito grande. Isso, para quem trabalha com atletas, você tem que entender disso. Você tem que entender que os seus atletas vão precisar entender de técnica de corrida, não é só saber como é que faz um snatch, um squat snatch perfeito, ele vai ter que treinar técnica de corrida também, ele vai ter que saber de pace e ele vai ter que saber de recuperação ativa. Para os alunos do dia a dia, por que isso é importante? Cara, às vezes a gente tem que pensar que quando a gente monta um treino, principalmente para o iniciante, se a intensidade é muito alta e ele chega em níveis muito altos para ele, ele vai sentir uma dor muscular muito grande no dia seguinte. E às vezes é uma aula experimental ali e o cara vai sentir tanta dor que ele vai ter que tomar um anti-inflamatório para dormir, ele não vai querer nem voltar. Então, vale a pena a gente pensar, putz, será que dependendo, não vale a pena eu colocar um momento de volta calma, um momento para eu deixar a galera fazer essa recuperação ativa e não sentir tanta dor no dia seguinte? Principalmente do ponto de vista comercial, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que, às vezes, isso vai ser importante. Só voltar aqui que eu esqueci de falar. Nessa parte de recuperação ativa, o protocolo que o Chris passou para a gente foi 90 segundos de descanso total e 10 a 15 minutos, onde você vai tentar subir um pouquinho sua frequência, de preferência botar o cara numa bicicleta ali, que o padrão de movimento é parecido com o que eles fizeram na corrida, mas que não vai ter tanto impacto. E a frequência dele tem que ficar entre a frequência do limiar aeróbico e do limiar de lactato. Ele joga a frequência até bem em cima ali. Eu não esperava isso quando ele falou com a gente. Mas ele joga a frequência ali entre o limiar aeróbico e quase no limiar de lactato, durante 10 a 15 minutos. É o que ele recomenda para atletas daquele calibre, né? Se a gente for fazer um volta calma com os alunos do boxe, a gente já tem que pensar totalmente diferente.
Beleza. Nossa senhora, tô super atrasado. Vamos ver. Vou correr então, galera. Terceira, não sei se foi a terceira prova, não lembro exatamente da ordem, mas a prova com a maior importância da capacidade aeróbica dos games. A corrida. Eles tiveram que fazer uma prova que inicialmente eram em torno de 5 quilômetros na trilha lá do sítio do Dave Castro, na fazenda do Dave Castro. Inicialmente era uma prova de 30 minutos. Uma prova de 30 minutos, principalmente quando é uma prova de corrida, você se programa, você faz o seu pace, você planeja para aquilo. Para quem acompanhou a prova ao vivo, viu que o Fraser e o Medeiros deram um sprint final ali nos últimos 200 metros. E aquele sprint, eles gastaram muita energia. O que eles não sabiam, não sei se todo mundo aqui viu a prova, mas quando eles chegaram na marca de 5 quilômetros, o Dave Castro mandou e falou assim, ó, volta e faz tudo de novo. E aí eles tiveram que fazer tudo de novo. Uma prova que era inicialmente de 5 quilômetros virou uma prova de 10. E não era num terreno plano, era na pirambeira lá, sobe e desce, na fazenda do Dave Castro. Então, assim, foi uma prova muito legal, eu achei muito interessante e, assim, que tem uma demanda do sistema aeróbico muito alta. Uma coisa que é importante mencionar, para quem não está acostumado a correr em trilha, correr em morros, às vezes as pessoas não valorizam tanto que as descidas conseguem detonar um pouquinho ali sua musculatura. Se você desce solto, se você desce rápido, sem controlar muito sua técnica de corrida ali, você vai ter uma fadiga muscular grande. Isso numa prova dos games, onde tem outras provas ainda para vir. Numa prova que inicialmente eram 5 e viraram 10, isso faz muita diferença. E esse fator emocional que eu falei com vocês, né? Uma prova que era de 5 quilômetros e virou uma de 10. Era de 30 minutos e virou 1h10. É assim, foi uma jogada bem legal do Dave Castro. O que a gente consegue ver de diferencial do Fraser? Que acho que muita gente conhece ele pelo histórico no levantamento de peso e pouca gente vê isso. Ele hoje nos games é um dos atletas que tem a melhor performance nas provas de corrida. É muito engraçado isso, né? Você pegar um cara que era do levantamento de peso e hoje em dia se dá muito bem em provas de corrida, né? Mas enfim, o cara faz isso. E um diferencial que o Chris passou pra gente, principalmente depois que eles terminaram os 5 quilômetros e tiveram que fazer mais 5 quilômetros, o Chris passou pra gente que ele treina o Fraser para ele chegar nos games com uma capacidade de recuperação boa. Então ele não treina só a velocidade dele para uma velocidade rápida. Quando a gente está falando de treinos intervalados com recuperação ativa, você bota o cara para correr rápido e geralmente a recuperação ativa é tranquila. Uma das coisas que o Chris enfatiza muito é que o pace, quando o Fraser treina, a parte de recuperação dele é um pace alto. Eles vão subindo essa intensidade aí para o Fraser conseguir se recuperar com velocidades altas. Então ele passou para a gente que o Fraser consegue se recuperar de praticamente qualquer estímulo correndo a 12 km por hora. Então, isso, se você está fazendo um intervalado e seu descanso é a 12 km por hora, cara, isso é um diferencial muito grande. E foi um diferencial grande nessa prova. Uma coisa importante também, se o atleta não está acostumado com provas longas, quem aí já fez uma corrida de 1 hora, 2 horas, eles não estão acostumados com esse fator mental. Passa ali de meia hora, cara, se você não está acostumado a manter um estímulo durante muito tempo, o psicológico vai influenciar muito, a psicologia do esporte vai entrar aí pesado. Então, assim, se você não está acostumado, vai ser muito difícil você conseguir sobreviver bem até essa prova. Então, a pessoa que não treina provas longas, só a parte mental dela aí, ela já vai ser prejudicada quando a gente está falando de atletas de alto nível. E outra terceira coisa que a gente consegue ver do diferencial do Fraser é a variação de frequência por passada e tamanho da passada. Se ele estava subindo o morro, se ele estava descendo o morro, ele ajustava a frequência de passada e a distância entre cada passada. E ele fazia isso de forma consciente, ele fazia isso porque ele já treinou isso, não foi algo da cabeça, foi algo treinado, algo pensado e algo que eles trabalharam juntos. Então, se o seu atleta está querendo competir no games aí, ele tem que entender disso também, ele tem que entender de técnica de corrida, não para correr só no plano, mas se você for correr subidas, descidas, como que você vai variar sua frequência de passada e o tamanho da sua passada. Quem mexe com corrida sabe muito bem disso.
que a gente consegue aprender, então, resumindo dessa prova? Técnica de corrida é muito importante. A gente tem que entender, principalmente, frequência de passada. A gente tem que entender tamanho da passada. Os nossos atletas têm que entender isso, da mesma forma que eles entendem o que é uma puxada alta no snatch, o que é uma posição de overhead squat, eles têm que entender isso. Eles têm que fazer provas de duração de mais de 30 minutos. Então, assim, qual foi a última vez que seu aluno, seu atleta no box fez um treino aí de mais de 30 minutos? Não é muito comum a gente ver por aí isso. A galera do cross gosta muito de alta intensidade, treinos de 5, 10, 15 minutos, mas a gente vê nos games que a pessoa tem que estar preparada para isso. E um exemplo no box, galera, essa parte eu queria gastar um pouquinho de tempo, porque eu acho que no último curso que a gente viu, que a gente deu, né, todos os professores falaram isso comigo. Cara, é muito difícil passar treinos de corrida no box. A galera não gosta, a galera acha chato, ninguém gosta de correr. O pessoal vem pro cross porque eles querem fazer algo de 5, 10 minutos, alta intensidade. Então é muito difícil passar treinos longos, é muito difícil passar corridas longas. Então o que a gente faz? Conversando com o Cris, pegando um pouco da experiência que ele teve lá na Norcal, quando ele dava aulas para o pessoal do Calipso, ele falou, cara, hoje, para você conseguir pegar o seu aluno do box, o aluno do dia a dia, que não tem muito tempo, tem só 1 hora lá, gosta de alta intensidade, gosta de levantar peso, você tem que dar um pouquinho disso. Ele vai sentir falta. Então você tem que colocar corridas, tem que colocar os treinos longos meio que escondidos ali. Você tem que colocar de uma forma que ele não perceba que ele está fazendo isso. Então ele deu um exemplo muito legal de um treino que ele passou. Você começa a aula com os alunos, faz um aquecimento, papapá, aí você faz 10 minutinhos para tirar uma carga do dia máxima ali de snatch. Beleza, tirou. Pega a porcentagem de cada aluno, fala, galera, vocês vão pegar, sei lá, 60%, 70% daquela porcentagem ali, daquele PR do dia, vocês vão colocar na barra. Beleza. Nosso ódio é o seguinte, vocês vão fazer 7 séries de uma volta no quarteirão e depende do seu quarteirão aí, vai ter uns 400 metros, algo mais ou menos assim, coisa rápida. 7 séries de uma volta no quarteirão e 7 repetições do snatch. Só que você tem que fazer as 7 sem soltar a barra. Então, qual que é o objetivo? Eu quero que você chegue da corrida, chegou da corrida, não é para ficar conversando, trocando ideia, é para chegar da corrida e imediatamente pegar a barra e fazer os 7 snatches sem errar. O que isso vai fazer com a pessoa? Isso vai estimular os alunos a correrem mais devagar. Então, a ideia do treino é essa. Galera, vocês vão correr lento, vocês vão correr tranquilo. Eu quero que vocês corram tranquilo. Até porque são 7 séries. Então, vamos tranquilo mesmo. Mas eu quero que na hora do snatch, vocês taquem intensidade aí e façam as 7 repetições sem soltar. Então, dessa forma, a gente consegue colocar um volume de treino de corrida, consegue colocar a galera para correr devagar, sem perceber. Teve uma prova muito parecida assim no Games de 2014, que eles tiveram que fazer corrida e ring muscle up. Cada vez, eram 15, 12, 11, não lembro o número certinho, mas cada vez que os atletas caíam das argolas, não conseguiam fazer as repetições completas de ring muscle up, eles tinham que descer e correr 200 metros. Então, você coloca uma penalidade aí com corrida, e você bota uma corrida longa, a galera vai aprender a correr devagar sem perceber. Eu acho que esse é o maior desafio hoje. Eu não estou falando que isso é fácil, gente. Eu sofro com isso demais. Estou tentando aplicar lá no box, coloco um timóide no outro, mas é difícil. Mas eu acho que a gente tem que tentar ir por esse caminho. A gente tem que tentar dar alguns estímulos longos, tem que tentar dar uns estímulos aeróbicos, senão a gente vai ficar sempre só na alta intensidade. Beleza, bora pro próximo. Então, pessoal, já deu meus 30 minutos aqui. Peço desculpas para quem tem que sair logo. A aula ficou grande, eu queria ter feito mais rápido, mas é porque é muito conteúdo, e aí não deu. Então, assim, quem quiser sair, fica à vontade aí, uma galerinha já até saiu, mas eu vou deixar a gravação da aula, amanhã vai ficar disponível para vocês, então vou continuar aqui e a gente deixa as perguntas para o final. Prova dos games, próxima, não lembro o número dessa também, mas eles fizeram um bike repeater, que foi 10 séries de 440 metros de bicicleta, e não é a assault bike, é aquela bicicleta mesmo, e uma subida de corda sem as pernas, só com os braços. O que a gente consegue ver com essa prova, galera? Os atletas, para irem bem nos games, eles têm que ter domínio
de diversos aparatos. O cara tem que saber correr, o cara tem que saber nadar, o cara tem que saber também usar uma bicicleta, tem que ter domínio daquele aparelho ali. Eles tiveram que ir, voltar, ir, voltar. E se o cara pedalava uma vez por mês, ele estava em desvantagem aí. Então, a pessoa tinha que ter o domínio também da bicicleta. E não só a bicicleta ergométrica, que fica parado, cara. Tem que ter domínio da bicicleta normal. E essa segunda parte aqui, galera, a recuperação do legless na bicicleta. O legless é um movimento que a gente sabe que a fadiga local dele ali é muito grande. O antebraço em pedra é muito rápido. E o que os atletas fizeram? Eles subiam muito rápido e eles tinham que fazer a bike muito rápido também. Mas se o atleta não consegue recuperar ali na bicicleta, ele não vai conseguir fazer o legless direito. Ele vai agarrar, vai ter que fazer a bicicleta um pouco mais lenta para o antebraço dele relaxar. Então, uma característica importante que foi decisiva nessa prova, a sua capacidade de recuperação da musculatura do antebraço enquanto você pedala. O que a gente pode aprender com isso? A gente tem que começar a treinar os nossos atletas para usarem movimentos cíclicos como recuperação ativa de movimentos ginásticos. Movimentos ginásticos, geralmente a fadiga local é muito grande, em grupos musculares pequenos, a gente tem que ensinar eles, assim que terminar esses movimentos, ir para uma corrida, para uma bicicleta, para usar os grupos musculares maiores para remover o lactato daqueles grupos musculares menores. Então a gente tem que ensinar isso, porque isso foi algo que a gente viu assim, claro nos games. O cara que conseguia recuperar era o cara que conseguia manter um ritmo maior nessa prova. Então, essa prova eu acho que assim, é um exemplo claro de como a gente consegue utilizar os nossos membros inferiores para remover a fadiga dos membros superiores. E a gente vê isso muito em provas que exigem muito, né, dos movimentos ginásticos. Aí, galera, vocês começam a ver que a capacidade aeróbica não entra só em corrida, não entra só na natação. O fato do nosso esporte ser um esporte que a grande maioria das provas são maiores do que 3 minutos, a gente pode colocar sim que o cross é um esporte que tem uma característica aeróbica muito grande. Todo mundo fica muito preocupado com levantamento de peso, com força, porque é muito bonito, fica muito legal no Instagram, mas o nosso esporte é um esporte aeróbico. A grande maioria ainda é aeróbico. Rapstar, próxima prova dos games que a gente viu. For time, 300 metros de corrida, de novo, no morro. 5 bumps, 5 thrusters. A corrida permanecia, os bumps e os thrusters aumentavam as repetições e o thruster ainda aumentava o peso. Então, pessoal, a gente teve nessa prova uma corrida conjugada com os bumps e os thrusters aumentando o número de repetições e a carga, como eu acabei de falar. E a gente vê de novo o quão rápido é o seu pace lento. O thruster e o burp são dois movimentos que aumentam muito a nossa frequência. São dois movimentos aí que a gente utiliza praticamente todos os grupos musculares, então eles aumentam muito a frequência. E aí entra o quão rápido é o seu pace lento. Às vezes a gente não tem que pensar só em treinar os nossos atletas para, não, ele vai correr 5 km abaixo de 24 minutos, ele vai correr 1.600 metros abaixo de 6 minutos, ele vai ser muito rápido. Às vezes a gente também tem que pensar que o atleta de cross, ele tem que treinar o pace lento, ele tem que treinar o pace recuperativo. Esse é um diferencial do trabalho que o Chris faz com o Fraser. O Fraser tem um tempo muito bom nas provas de corrida? Tem, mas o pace lento dele é um pace rápido, se comparado com os outros atletas. E isso é treinável, isso é algo que eles pegam e treinam. Olha, você vai fazer um intervalado, mas eu quero que no descanso você percorra essa distância aqui. Se você não percorrer, a gente vai e volta e faz de novo. Então, isso é um dos exemplos do trabalho que o Chris fez com o Fraser para treinar o pace lento, pace recuperativo. Porque toda a corrida que teve nessa prova, a galera estava correndo devagarzinho para recuperar para o thruster e para o bump. E se você corre num ritmo que você consegue se recuperar mais rápido que os outros atletas, você vai, obviamente, sair na frente. Então, de novo, galera, o que a gente pode aprender com essa prova? A importância da corrida. Para quem acha aí que corrida não faz parte do cross, mais uma prova aí com corrida. E como que a gente pode aplicar isso, galera? Esses WODs que eu falei, onde você coloca a corrida como recuperação ativa, são muito legais. Porque você consegue colocar uma carga maior nos movimentos de LPO, você consegue colocar um desafio. Não, faz
os pull-ups unbroken, você consegue dar esse desafio que o perfil do nosso aluno gosta. Então, essa estratégia dá para usar. A gente tem que pensar em usar isso, a gente tem que pensar em fazer isso mais. Porque a gente vê que isso é muito importante no alto nível e é algo que a gente consegue utilizar. Beleza? Vamos lá. 10 e 8. Swim and stuff. Prova de natação. Eles fizeram um treino intervalado, uma prova intervalada, né? O resultado era cada parcial somada era o resultado final. Então você tinha que estourar, tinha que dar seu máximo, você descansava depois, mas o resultado era parcial. Então você não podia fazer tranquilo, você tinha que acelerar. Eram 15 calorias na bike para os homens, 10 para as mulheres, 50 metros de natação e 10 GHD sit-ups com 10 ball slams. Eles pegavam uma bolinha pesadinha e tacavam no chão. Então, galera, o que entra nessa prova de importante? Natação, o atleta de cross de alto nível, eu diria que até assim, no nível brasileiro, ele tem que começar a preocupar com isso. Se ele não nadar constantemente, não entender de técnica de natação, não ter uma consciência boa debaixo d'água, ele não vai estar bem. Treinos intervalados, acho que isso aí já está batido, né? Acho que todo mundo aqui já conhece muito de treinos intervalados, não vou nem entrar muito nisso, mas a gente sabe, a gente tem que continuar fazendo isso, não podemos parar. E a capacidade de recuperação. Quando a gente fala de treinos intervalados, a gente sabe que o atleta que tem uma boa capacidade aeróbica, ele vai recuperar mais rápido de um intervalo para outro. A gente hoje já sabe disso. Então, a gente tem que pensar que na hora de treinar o intervalado, eu não posso só pensar na alta intensidade. Eu tenho que pensar que quando eu treino volume, quando eu treino provas longas, eu também ajudo esse meu atleta a recuperar mais rápido quando a gente faz esse tipo de treino. Acho que é isso mesmo, não tinha mais nada para falar. Estou até tentando ser bem breve aqui, porque eu estou passando do meu horário. Mas eu vou fechar essa prova de natação com isso, porque eu quero deixar um tempinho para perguntas. Sprint Sled Sprint foi uma prova onde eles fizeram em torno aí de 100 metros de sprint de corrida, 100 metros de sprint empurrando o sled e 100 metros de sprint de corrida no final. Essa é uma prova, galera, extremamente explosiva, abaixo de 1 minuto. Então a capacidade aeróbica não vai entrar muito aí. A gente está falando de uma prova mais curta, mais rápida, fibras do tipo 2, prova para quem tem potência, para quem tem velocidade. E principalmente resistência de velocidade. Essa é uma prova que, se eu fosse escolher uma parte mais importante, seria a resistência de velocidade. Não adianta só você ter um sprint máximo muito grande, mas o quanto você consegue segurar essa velocidade aí. Dentro da metodologia Aerobic Capacity do Chris, a gente tem treinos também para potência e explosão. Quando a gente faz a avaliação do aluno, do atleta, a gente faz alguns testes, a gente tenta ver qual tipo de fibra que ele tem mais e a gente vê, esse cara é um perfil mais de provas longas, é um cara que gosta de correr muito, ou ele é um cara mais explosivo, que gosta de provas curtas. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação e a gente também tem treino de velocidade. Eu falo isso porque às vezes o pessoal acha que os treinos com Chris é só capacidade aeróbica, mas quando a gente fala no nosso curso de potência e velocidade, a gente entra um pouquinho nisso. Não é o foco, mas a gente fala um pouquinho de pliometria, a gente fala de resistência de velocidade, a gente fala como melhorar o seu desempenho em provas curtas também. O que a gente pode tirar com essa prova? Que o seu atleta de cross ele tem que ser bom em provas longas, tem que ser bom em provas curtas também. Não tem muita escapatória. Pode aparecer uma prova de sprint lá e você tem que estar preparado. Atalanta, final, muitos aí falando que foi a prova mais difícil que já apareceu nos games. 1 milha de corrida, 100 handstand push-ups, 200 pistols, 300 pull-ups e 1 milha de corrida. Tudo isso com um colete de 10 kg para os homens e 6 kg para as mulheres. O que a gente pode falar, galera? Corrida mais uma vez. De novo teve corrida nos games. Então, se seus atletas não estão correndo e eles querem se dar bem numa competição de cross, pode ser que você esteja indo numa competição e que a galera não bota corrida. Mas eu acredito muito que a tendência disso é aumentar. As competições maiores aí, regionais, brasileiros, locais, vão começar a colocar mais corrida. Porque geralmente é o que acontece, o que o pessoal faz no games, o resto do pessoal imita.
geralmente é assim. E um exemplo muito legal que eu queria dar aqui, entre o Olsen e o Fraser. Para quem acompanhou essa prova ao vivo, vocês puderam ver lá que o Olsen estava numa posição ruim, ele deu um gás grande para poder passar o pessoal. E no ano passado, eles tiveram uma prova parecida, que foi a Mary, que tinha muitos handstand push-ups, pull-ups e pistols. E o Olsen ganhou essa prova do Fraser. Então, assim, ele saiu disparado, principalmente na parte de movimentos ginásticos. A gente vê que o Olsen estava num ritmo muito forte nos movimentos ginásticos. E aí, o que acontece? Para quem viu a prova ao vivo, viu que o Fraser saiu depois do Olsen, esperou a tia Claire acabar, o Olsen já tinha saído para correr, e ele foi quase de mão dada com a tia Claire, e ainda passou o Olsen no final. Então, assim, o que a gente consegue aprender com isso, galera? Não vou nem falar da importância da corrida, porque eu já falei muito hoje, mas a gente consegue pensar que quando você está fazendo um mod que tem corrida no final, dependendo, se você pegar muito pesado na parte do ginástico, do LPO, que vem antes da corrida, às vezes você não vai conseguir correr num ritmo muito forte. E às vezes se a corrida lá são 5, 6 minutos do WOD, você tirou 10 segundos no ginástico, você vai perder 30 segundos na corrida porque você está muito cansado. E foi isso que o Fraser fez. Ele não foi tão forte nos movimentos ginásticos, mas na corrida ele chegou lá e passou o Olsen no final. Então, assim, o pace, a gente não tem que levar só em consideração o tempo de estímulo da prova. A gente tem que levar em consideração que, putz, dependendo se eu pegar muito pesado nesses movimentos ginásticos aqui, eu não vou conseguir correr direito. A corrida vai ser uma parte importante da prova, então se eu não pensar nisso, eu vou sofrer. Então, juntando tudo, galerinha, considerações finais. A gente faz uma análise que o Games de 2020 teve 12 provas. Dessas 12 provas, 4 tinham corrida, e a gente ainda tinha mais 4 com algum componente aeróbico importante, por exemplo, a prova do remo, a prova da bike, a prova da natação. Então, galera, para quem achava que não tem que correr no cross, não tem muito jeito, tá aí. Os números não mentem. Então, assim, se você quer se preparar para o CrossFit Games, se você quer seus atletas no alto nível, você vai ter que botar eles para correr. Segunda coisa, a parte aeróbica é muito importante. A gente fala de LPO bastante, tem muito curso bom de ginástico aí, mas a gente tem que falar também muito de capacidade aeróbica, porque ela vai ser levada em consideração bastante. Terceiro ponto, pessoal, recuperação. O atleta que tem um bom desempenho aeróbico, ele se recupera mais rápido. Num campeonato igual ao Games, que tem 12 provas, 3 dias, se você se recuperar mais rápido que o seu concorrente, você vai ter uma chance maior de ter um desempenho melhor. E para o box, galera, o que a gente consegue pegar disso tudo para o box? O que eu consegui tirar para mim, que eu tento aplicar lá no box hoje, depois de ter feito essa análise com o Chris? Essa parte de volta calma, principalmente em aulas experimentais, é algo que eu vou levar em consideração. Às vezes, não sei como vocês fazem, mas às vezes, hoje a gente está colocando os experimentais junto com os alunos. A gente adapta um pouco o treino, às vezes reduz o volume, mas às vezes a pessoa está numa fase tão ruim que a gente vai precisar de fazer um volta calma com ele. O cara vai terminar o ódio, eu vou falar, não, vem cá, fulano, vamos fazer aqui uns 5 minutinhos na bicicleta enquanto você conversa comigo, me conta como foi. Ou a gente vai colocar um volta calma para todo mundo mesmo. Galera, vamos fazer um volta calma aí, pelo menos uma vez por semana, para a gente conseguir não sentir tanta dor no dia seguinte, conseguir performar melhor no dia seguinte. E essa questão que eu falei já algumas vezes de colocar corrida, colocar treinos longos escondidos aí para o pessoal fazer. Se a gente coloca eles escondidos de uma forma que a galera faça sem perceber, a gente vai conseguir desenvolver essa capacidade aeróbica dos nossos alunos, mesmo tendo só uma hora, mesmo tendo que preocupar com alta intensidade, mesmo tendo que passar mobilidade, levantamento de peso, ginástico. Se a gente conseguir desenvolver isso, vai ser bem legal. Eu falo isso porque, assim, quando a gente faz esses cursos, quando a gente conversa com o pessoal, todo mundo tem muita facilidade de aplicar com seus alunos de personal. O pessoal que fez curso com a gente começou a passar treino de corrida para os seus alunos, começou a usar a metodologia para os alunos de personal, mas é difícil quando a gente fala no box. Eu sinto essa dificuldade, pelo menos. É difícil quando a gente fala com o pessoal do cross, porque eles gostam de intensidade, eles gostam de deitar no chão e morrer. Então a gente tem que mudar um pouquinho essa cultura. É isso, pessoal. Travei em, nossa, 30
50 minutos de aula. Falei do caramba aqui. Ai, vamos abrir agora, então, 10 minutinhos para perguntas? Então, beleza. Seguinte, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa dinâmica aqui. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, manda aí no chat que eu respondo. Se alguém quiser também falar no microfone, me fala aí que no chat que eu libero para vocês perguntarem aí, porque às vezes é mais fácil formular a pergunta. Beber uma água aqui, que minha garganta já está, ó. Então vamos lá, Fábio, Sai, Ginaldo, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que é perguntada, a informação que a gente deu hoje? Flávio, tem alguma dúvida? Israel? Ninguém tem dúvida? Nossa, gente, não sei se está todo mundo desligado aí. Eu sei que o Eduardo está com a câmera. Então, Eduardo, dá um joinha aí para mim, valeu. Pessoal, Edson perguntou, como avaliar o pace do aluno para uma prova, pace ideal para ele manter com a classe, como avaliar? Então, rapidão, Edson, vou tentar responder aqui. O pace, geralmente, a gente utiliza o tempo de estímulo daquela prova para determinar o pace. Se é uma prova menor do que 2 minutos, você não tem que preocupar com o pace. É um sprint, só vai. Se a prova é mais do que 2 minutos, você já vai ter que pensar em montar uma estratégia. Quando a gente monta uma estratégia, tem uma regrinha básica que a gente gosta de utilizar, que é, você vai fazer 80% aí no primeiro terço daquela prova. No meio, você vai jogar aí para 75%. E no final, você vai dar 100%. Então, assim, tentando colocar isso de um jeito mais subjetivo. Você vai fazer um pace forte no início, porque seu estoque de ATP-CP está em alta, você tem que ir forte, só que você não pode ir no seu máximo. E aí, no meio ali, você vai ter que manter um ritmo forte, mas é um ritmo mais fraco do que o primeiro que você fez, você vai ter que manter isso aí. E no final, você vai ter que dar seu máximo, porque depois você vai deitar no chão, então não tem desculpa. Então, a forma como eu faço como a gente trabalha nessa questão do pace, é você sempre olhar o tempo de estímulo da prova. E para a classe, eu tenho feito muito assim, eu tenho ensinado para a galera o que é fraco, o que é moderado, o que é difícil. O Cris utiliza muito isso, vocês verem os treinos que ele posta no Instagram, porque grande parte do trabalho dele é educar a galera nesse sentido. Os nossos alunos nem sabem o que é um pace fraco, nem sabem o que é um pace moderado, não sabem, eles sabem o que é um pace forte, que eles estão acostumados, mas é ensinar para eles, por exemplo, um pace fraco, você tem que conseguir conversar comigo enquanto você está correndo, enquanto você está remando, a gente tem que conseguir manter uma conversa. Pace moderado, você não tem que conseguir manter uma conversa, tem que ser um pouquinho mais forte, mas é um pace que você vai conseguir manter aí 20 minutos. E um pace forte, ele estoura. Então, assim, essas intensidades de fraco, moderado e forte, elas são muito legais. É basicamente a percepção subjetiva que a gente vê na escala de Borg, mas um pouco mais simplificada. Se eu tiver respondido, Edson, manda um ok, um joinha aí na tela, se você conseguir. Joinha é legal. Manda um joinha aí na tela se você conseguir. Se não, depois eu te mando aí no particular com mais detalhes. A Sai perguntou, por que eles voltaram a dar muita corrida nas provas? Sai, assim, eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do David Castro, mas, para ser bem sincero, eu não sei. Tem uma análise que, assim, se a gente for ver, os games, eles sempre tiveram muito corrida, se a gente pegar, assim. O Brasil, assim, ele geralmente TCB, os campeonatos do Brasil, a gente vê muito LPO, mas quando a gente pega os games, que é o padrão ouro, a gente tem muita corrida. A gente tem muita corrida desde os primeiros games, assim. Eu acredito que eles tenham colocado mais, concordo, mas para ser bem sincero, eu não sei te falar, não sei o que passa na cabeça do Dave Castro para poder te falar. Edson perguntou, como sei essas porcentagens? Edson, o padrão ouro aí para você saber essas porcentagens é você fazer um teste de VO2 com ergospirômetro, saber exatamente onde é que é o limiar de lactato do seu aluno, que vai ser aí mais ou menos esse médio, onde você sabe o VO2 dele, que vai ser o máximo, e o limiar aeróbico dele, que vai ser o fácil. Mas, como isso não é muito acessível para a galera,
O que a gente... Pro pessoal do boxe, assim, o que eu recomendo? Cara, começa a fazer treinos onde você vai variando. 1 minuto moderado, 30 segundos forte, 2 minutos fraco. E aí você fala com o cara, olha, vamos lá, você está no fraco, beleza. Vamos tentar manter esse fraco durante os 2 minutos? Você passa 10 séries. A maioria dos alunos chega na segunda e já não consegue manter o fraco, porque eles fizeram um fraco muito forte. E aí, com o tempo, eles vão vendo, não, no remo, o meu fraco vai ser 2,45, o meu moderado vai ser mais ou menos 2,15, o meu forte vai ser 1,50. Então, se você começa a passar esses treinos e dá a chance do aluno fazer isso, você vai conseguir passar isso na aula, passar isso sem ter que fazer um teste de VO2 com o Rexperômetro com todos os seus alunos. Sem bike, sem remo, por enquanto no meu box. Tem um pouco, Israel, tem um pouco de receio se prescrever muita corrida devido ao alto impacto e tal. Alguma sugestão para trabalhar a parte aeróbica de forma mais variada? Então, Israel, bem legal essa pergunta. A gente sofre isso bastante lá no box. A nossa, Belo Horizonte aqui não tem muito lugar para correr e a nossa rua do nosso box, o máximo que tem é 200 metros. Fora isso, a pessoa tem que correr morro. E a gente fica com receio de colocar morro, porque o pessoal não tem estrutura, joelho, quadril, então descer morro, impacto, fadiga, a gente não gosta muito. Então, assim, uma das coisas que a gente tem feito é para você passar o aeróbico de forma mais variada. Step na caixa baixa é uma coisa legal, você consegue passar ali 30, 40 repetições tranquilo para a galera, a gente tem feito isso no box. Você coloca isso no WOD com um movimento mais pesado e o step para o cara se recuperar. Não deixa a galera fazer box jump, fala que é o step mesmo, que é para o cara recuperar, para chegar depois no peso e fazer mais pesado. E colocar movimentos mais simples que a pessoa consiga fazer durante um tempo maior. Por exemplo, se você está trabalhando com um aluno um pouco mais avançado e uma série de cindy bem curta para ele é fácil de fazer, 3 pull-ups, 2 pull-ups, 3 push-ups e 10 air squats. Isso para um cara que é mais avançado no boxe, ele consegue manter esse ritmo 2, 3, 10, 2, 3, 10 durante 15 minutos sem parar. Então, às vezes, você passa um treino que o cara vai fazer isso durante um tempo maior. Então, a sacada que eu te recomendo é você tentar pegar movimentos que você consiga fazer o aluno se movimentar por um tempo maior de estímulo. Se coloca menos repetições para o cara sempre ir trocando, você reduz a carga, você coloca exercícios menos complexos que a galera consiga fazer durante um tempo maior. Ginaldo Xavier. Treinar em alta intensidade todos os dias pode prejudicar o desenvolvimento da base aeróbica? Sim. Se você só treina alta intensidade todos os dias, não é que você vai prejudicar o desenvolvimento da base aeróbica. O mais certo, acredito eu, que seria falar que você vai provavelmente chegar num platô. Se você nunca treinou nada e você só treina alta intensidade, você vai desenvolver seu aeróbico. Mas você vai atingir um platô ali que, para passar desse platô, desse limite, você vai ter que treinar mais forte sua base aeróbica. O problema da alta intensidade sempre é que uma hora o nosso corpo atinge o limite, a gente não consegue desenvolver mais. Então você vai precisar dar outros estímulos se você quer desenvolver o aeróbico. Respondendo o Ginaldo aqui. Edson, por exemplo, meu teste de airbike cheguei a 340 watts. Isso começando em 100, subindo de 35. Eu trabalho muito na periodização L1 de limiar 1 em 80%, limiar 2 em 20%. Seria ideal essa forma? Edson, cara, assim de bate-pronto olhando, eu acho que seria melhor você me mandar isso aí para eu dar uma analisada. Me manda tudo o que você tem, porque eu vou ter que olhar esses números com um pouco mais de calma. Mas se você já está tendo uma noção, você já está medindo watts, já está medindo limiar 1 e limiar 2, cara, você está assim à frente de muita gente. Te falando a verdade. Você já está à frente de muita gente. Eu acho que eu não vou te falar que está ideal, porque olhando aqui a sua pergunta, Gabriel, precisaria de um pouco mais de informação, tá? Entender qual teste que você fez, como é que foi certinho isso aqui, para eu te falar. Então, assim, se você quiser, me manda isso no privado que eu dou uma olhada para você. Mas, assim, o que eu posso te falar é, você já está à frente de muita gente aí, viu? Tá? De parabéns mesmo.
Valeu, Ginaldo. Valeu, Israel. Na corrida eu uso o teste igual não para calcular. Me manda lá, cara. Me manda, porque eu acho que assim, você está com muitos testes legais. O Cris utiliza basicamente testes de 400 metros e 1.600 e ele tenta ver aí qual que é o coeficiente de fadiga do pessoal. Qual que é quanto tempo que a velocidade do pessoal começa a cair com o aumento da distância. Então ele usa muito medindo pela velocidade. Tanto que ele recomenda que os testes sejam feitos na pista de atletismo, que aí você tem um erro menor aí. Me manda aí, Edson, no pessoal depois, tudo que você tem, que a gente troca figurinha aí, a gente troca ideia e eu te falo. Mas por alto aqui, eu acho que você está no caminho legal, cara. Acho que você está no caminho certo. Eu posso te passar como que a gente faz, eu vou falar isso nas próximas aulas também. Mas geralmente a gente faz isso que eu falei, 400 e 1.600, pega o coeficiente de redução da velocidade do cara. Se alguém não está entendendo, galera, eu falei disso em outras aulas lá no canal do YouTube. Vocês podem procurar lá, tem uma aula do Froning que eu falo justamente como você pode pegar esses testes aí para aplicar nos seus alunos. Mas então, tudo certo, Edson? Você me manda lá e a gente troca essa ideia? Beleza. Então, pessoal, antes da gente ir embora, antes de ficar muito tarde, eu queria ver se vocês animavam de botar a câmera aí, a gente tirar um print, só para a gente postar lá. Boa, Israel. Fala, sai. Então, pessoal, quem puder botar a câmera aí, eu vou fechar o chat aqui rapidão. Eu vou tirar um print dessa galera, desse pessoal bonito. 10h30 da noite, quarta-feira, pessoal estudando. É raça, viu? Não é para qualquer um, não. Então, vamos lá. Fala, Grazi. Fotinha, pessoal. Quem não quiser botar a câmera, bota um joinha aí para mim. 3, 2, 1. X, valeu. Deixa eu salvar essa foto aqui antes que eu perca ela. Galerinha, tá ficando um pouco tarde. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou deixar aí a última pergunta do dia, porque amanhã a gente tem mais aula, amanhã a gente tem mais perguntas. Então, se não tiverem, acho que já dá para a gente encerrar. Eu queria fazer 30 minutos, foi 1 hora. Peço desculpas, mas vamos que vamos. É isso então, né? Joinha aí, pessoal, para todo mundo. Falou aí, boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação de novo, muito obrigado aí por me escutarem falar aí 1 hora. A ideia é contribuir mesmo, é poder entregar o conteúdo aí. E amanhã a gente tem mais, eu vou gravar essa aula aqui, vou até parar ela agora, porque senão a gravação vai ficar muito grande. No mais aí, boa noite, pessoal, boa noite para todo mundo. Inter.